Salve plastimodelistas, tudo bem? Você está assistindo o canal da Alex Web Store Colecionáveis e hoje abordaremos um tema muito legal que talvez alguns de vocês não conheçam, que é, afinal, como surgiu o plastimodelismo, né? A questão histórica e como que surgiu os primeiros kits, as primeiras marcas até os dias de hoje. Então vem comigo que eu acho que vai ser um vídeo bem legal e bora pro vídeo. Então, galera, hoje nós vamos falar sobre a origem do plastimodelismo, que é uma história bem interessante e vocês vão curtir bastante. Antes disso, eu queria deixar o meu agradecimento. Já ultrapassamos, a hora que está saindo esse vídeo, a barreira dos 500 inscritos, que é um número bem legal. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí comentando, compartilhando, curtindo, se inscrevendo principalmente, que isso ajuda o canal a crescer. E nos motiva, claro, a cada vez trazer mais conteúdo e informação que acredito que vocês necessitem e também divulga o nosso hobby aqui no Brasil. Então, meu muito obrigado. Vamos agora rumo aos 1000 inscritos, conto com vocês, e buscar novas metas e novos desafios. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e quem ainda não é inscrito, peço aí a gentileza de se inscrever no nosso canal, que com certeza vocês vão achar algum conteúdo bacana e relevante para vocês. Então, galera, partindo aí do princípio da nossa história de hoje, do nosso tema no vídeo de hoje, nós precisamos voltar no tempo, obviamente, e irmos para a época das guerras, né? Então, o que acontece? Na guerra, as pessoas antigamente não tinham, obviamente, sistemas para conseguir simular os veículos, outras questões mais técnicas que possibilitavam reconhecer uma aeronave ou reconhecer um veículo militar inimigo, ou até uma fortificação. Então eram criados maquetes dos chamados teatros de guerra, né? Para quem não sabe, quando você está em combate se chama teatro, e onde os centros de comando eles se concentravam com os generais e os seus oficiais superiores para examinar e ter ali a sua estratégia de guerra e combate. Nesses locais eram criadas algumas réplicas com veículos militares, algumas aeronaves, e era feita de forma bem grosseira, né? A princípio com um material de baquelite, que é aqui no Brasil como se fosse a nossa fórmica, né? E as maquetes eram feitas de forma mais grosseira, rudimentar, e não tinham uma escala correta, então eles iam fazendo mais ou menos para colocar naquela mesa e simular as operações, os batalhões, né? E assim eles conseguiam ter uma noção para passar para os soldados a forma de atacar ou a forma de defender, a melhor estratégia, né? E até os próprios pilotos, seja de tanque ou seja de aviões, eles conseguiam ter uma noção de reconhecer o tanque inimigo, né? Ou reconhecer a aeronave inimiga. Afinal, eles não tinham nunca visto muitas vezes, e eles precisavam ter uma noção de o que era e como era o formato, né? Algumas coisas que eles precisavam ter, porque na hora do combate, com o calor da guerra, você acaba não tendo condições de reconhecer o inimigo, se você não tiver conhecimento de como que ele é. Então, esse é o princípio que levou ao início das réplicas em miniatura, né? Ainda bem rudimentar, mas na Segunda Guerra Mundial foi onde teve o ápice, né? Com esse material baquelite, que é aqui no Brasil a popular fórmica, que depois ele acabou evoluindo, né? Com outras ligas e chegou no conhecido plástico, né? Que então, com o final da Segunda Guerra Mundial, as indústrias que faziam essas réplicas para os militares, elas acabaram migrando para o mundo civil. E aí na década de 50, próximo a isso, surge então as primeiras marcas de plastimodelismo, né? Que são a Frog, né? E a Airfix, que vocês já conhecem bastante. Então, a partir daí, surgiu na década de 60, surge a Revell e a AMT, que também são outras marcas extremamente conhecidas, e após essas marcas também surgiu a francesa, a Heller, na década de 70, e mais à frente surgiram então as japonesas famosíssimas, né, a Tamiya, a Hasegawa, e também após isso, mais à frente ainda, praticamente nos dias de hoje, né,
surgem aí as empresas coreanas, né, da Coreia do Sul, com vários kits que também tem muito destaque. E também surgiram outras empresas no leste europeu e na China também, que acabaram transformando o hobby nesse impacto mundial, dando essa grandiosidade para o hobby que ele é hoje. Apesar de muitos falarem que o hobby está acabando e isso e aquilo, a gente vê bem pelo contrário, cada dia mais lançamentos, cada vez mais itens, cada vez mais ferramentas, cada vez mais tintas, mais material de apoio. Então o hobby ele está, eu acredito que na sua melhor fase, uma seja pelos moldes que evoluíram extremamente e pela questão que as pessoas estão realmente tendo esse retorno pela cultura e pegando o gosto de realmente curtir um hobby. Então, voltando ao nosso assunto, com os conflitos, o hobby ele acabou vindo das guerras. Então, para quem não sabia, né, eu acredito que muitos de vocês, os mais velhos, já conhecem a história, mas quem aí está chegando agora no nosso hobby, é por isso que tem tanta coisa ligada à militaria, tanta coisa ligada à aviação militar. E também nessa década de 50, as pessoas viram que esse nicho do hobby, pelo pós-guerra, as pessoas estavam muito abaladas emocionalmente, muitos perderam todas as suas famílias, traumas que ficaram da guerra. Vocês imaginem, na década de 50, praticamente apenas 5 anos após o término da guerra, começam a praticar o hobby, que nada mais é aquilo que eu falei no vídeo anterior, do que uma espécie de tratamento até psicológico, né? Para as pessoas se distraírem, para as pessoas realmente curtirem aquele tempo com a família e deixarem de lado todo aquele estresse, aquela tensão que o conflito deixou no planeta, né? E imaginem que até hoje é um assunto delicado de tratar, imaginem apenas 5 anos após o final do conflito. Então o plastimodelismo deve muito à Segunda Guerra Mundial, que foi onde teve o ápice da evolução dos materiais também, com o surgimento depois, na década de 70, ali, de 50, né, praticamente, com o poliestireno, que é um material que hoje é feito a maioria dos kits, que é um plástico altamente moldável e permite o alto detalhamento que vocês veem hoje nos kits. Apesar de muitos kits antigos, alguns Revell, AMT, até serem kits interessantes e terem bastante detalhamento, não chegam nem aos pés dos kits modernos, que você consegue ter aquela finésia, aquele acabamento esmerado, o cuidado com todos os detalhes, o exímio cuidado com as referências fotográficas no quesito de deixar o modelo mais próximo possível do real. Então a evolução foi muito interessante. E é uma questão de história, por isso que o plastimodelismo é um hobby fantástico. É muita coisa atrelada àquele pequeno momento que a gente tem ali na bancada, né? Então é por isso que volta a enfatizar aquilo dito no vídeo anterior. O plastimodelismo ele é um hobby com muita história por trás, né? Então ele puxa tudo isso. E seja em veículos civis, outra coisa interessante agora que eu falei nesse assunto de veículos civis, é que lá atrás as empresas começaram a ver que as pessoas, era tudo muito caro, muito mais que hoje, nada era acessível. Então as pessoas que queriam ter um veículo esportivo de alto padrão e não tinham a menor condição, elas viam na miniatura aquela forma de chegar e ter aquele objeto. Isso é visto até hoje, né? Você pega aí, vamos supor, um carro X, uma Ferrari X, a maioria das pessoas não tem condição de ter uma real, mas aí com a miniatura a pessoa acaba conseguindo realizar aquele sonho que transfere em forma de miniatura e deixa na sua prateleira. Esse espírito de colecionismo, esse espírito de ter a miniatura em casa, ele surge lá depois do final da Segunda Guerra, quando as pessoas estavam mais tranquilas e começaram a ver o mundo de uma maneira um pouco mais suave, né? Não só na maneira de conflito, mas é também a guerra que, querendo ou não, fez surgir essa imensidão de kits que vemos hoje, porque todo mundo quer ter, seja por proximidade ou seja por admiração, quer ter aquele modelo na sua coleção, quer ter aquele tanque na sua coleção, quer ter aquela aeronave que marcou uma época, ou que um grande as fez feitos incríveis, né? Então ela acaba tendo essa vertente militar muito forte, né? Apesar de que
o civil também, hoje em dia existem uma infinidade de kits, mas ainda a maior parte, pelo que a gente acompanha em eventos e nas próprias redes sociais, o que mais ainda chama atenção e fica diferente é a área militar. Então ainda há um grande destaque e eu acredito que continuará assim por um bom tempo, porque a história por trás é muito forte e até pelo fato de ter surgido com a questão militar. Então o hobby ele deve muito a essa questão militar e é por isso que hoje você vê tanta gente praticando hobby mais focado na questão militar mesmo. Eu queria aqui deixar de novo meu agradecimento a vocês, espero que tenham curtido o assunto do vídeo de hoje. Virão outros vídeos com ênfase em outros assuntos também. Eu quero deixar aqui o meu pedido novamente para você se inscrever no canal, vamos crescer esse canal. Em breve vamos ter reviews, em breve vamos ter outras montagens que eu vou apresentar os projetos de 2020 também para vocês. E muita coisa bacana chegando, as camisetas que a gente vai estar apresentando aí, que eu estou criando elas, por isso que está demorando, vai ser um lance bem legal, bem exclusivo para vocês. Conto com vocês para tudo isso aí e até a próxima, pessoal. Valeu!